Fala, rapaziada do meu canal, todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, eu tô aqui pra falar com vocês, como o título do vídeo tá e a thumb também, vale a pena ser parecido ou igual que Otaka Yanokoji é. Hoje a gente vai falar sobre ele, um personagem de anime bem famoso, de Class of the Elite, que eu assisti duas vezes, acho que 2 ou 3 vezes, um anime que, assim, no mundo de poder, xadrez, é um anime bem conhecido, é um anime bem famoso dessa área, e eu quero estar comentando, fechou? Então se inscreve no canal, deixa teu like como a gente faz toda vez aqui, se inscreve e comenta o que tu achou desse vídeo, o que pode agregar pra você, o que agregou, né, e qual podem ser os próximos vídeos do canal, fechou? E é isso, rapaziada. E ativa o sininho de notificações, porque sempre tá saindo conteúdo assim de lei aqui nesse canal. Sempre tá saindo áudio, sempre tá saindo vídeo, sempre tá saindo shorts, posts. Então fica atento, fica de olho e vamos lá. Cara, hoje a gente vai começar comentando um pouco sobre Otaka Yanokoji, né? Ele vem com a pegada de ser um personagem mais calmo, mais frio, sem reações, forte. É o que dá a aparentar no anime todo, né? São 3 temporadas lançadas oficialmente, sendo que 2 delas são mais famosas que a última temporada. Eu consumi todas as 3 temporadas 3 vezes, né? E eu tô aqui pra comentar. Cara, vamos puxar primeiramente um assunto que me incomoda bastante, que é já o erro das pessoas que querem adquirir o que ele tem. Calma, a gente tem que sempre conseguir extrair coisas de um personagem fictício adaptando para a vida real. Então, por exemplo, não é ser necessariamente igual o que ele faz que você tem que repetir. Meio que você tem que achar um parâmetro natural de você conseguir consumir o que você está assistindo e transmitir para a vida real. Eu acho que uma das coisas que mais podem soar assim estranhas de uma pessoa é parecer ser fria, né? Essa questão de parecer frio, quieto, calado. Cara, vai depender muito do local onde você tá, aonde você tá inserido, em que pessoas que você tá. A gente começa já com esse ponto. Eu acho que assim, é um dos pontos que a rapaziada mais reclama ou que tem mais em títulos de vídeo, né, cara? Na minha opinião, é o seguinte, cara, vai depender bastante do que você quer com isso, tá? Claro, se você quer passar um ar de mistério em um local pela primeira vez, eu recomendo você fazer algo parecido, mas não necessariamente igual. Porque geralmente na vida real as pessoas estão pensando em si mesmas o tempo todo, tá? Praticamente o tempo todo elas estão pensando em si mesmas. O que elas vão fazer hoje, o que elas vão comer hoje, o que elas vão assistir hoje, qual jogo elas vão jogar hoje. Elas estão pensando geralmente em si mesmas e é normal. Se pensar em outros semelhantes, vão pensar em parentes ou em amigos bem próximos, como o que aquela pessoa está fazendo, ou como que eu posso cumprimentar tal pessoa, como que eu vou chegar na aula hoje. Então, geralmente sempre circula entre ela mesma e o ciclo social dela, correto? Geralmente sempre circula nesse quesito. Então, meio que você parecer ser frio nessa questão é meio que perca de tempo, compreende? Claro, o jogo social ele começa a partir daí, né? Quando você consegue entender esse ser frio é um jogo social, tudo se abre, né? Eu acho que um dos maiores parâmetros é que no anime especificamente isso tá bem escancarado. Mas na vida real eu diria que não tanto, não é tão escancarado assim o jogo social. O jogo social ele existe, as pessoas jogam muitas vezes sem saber, ou sabendo, independente, mas o jogo social ele existe, e o jogo social vai importar relevância, vai importar muita coisa, tá? Mas geralmente é relevância e aparência, o jogo social é o que ele mais vive, é relevância e aparência, né? Tenta você ter uma aparência mais cartunesca, uma aparência mais animizada, uma aparência mais, sabe, uma aparência mais assim de desenho animado do cartoon, que você vai conseguir ver a diferença de como você é tratado. No jeito ruim, claro, geralmente você vai ser tratado como virgão ou como algo ruim no geral, que as pessoas vão tentar manter distância de você. É porque na maioria das vezes não dá certo, mas eu acho que o que a gente tem que tirar do Ayanokoji aqui é que ele é um personagem perfeito na animação. Um personagem que ele é forte, um personagem rápido, um personagem que tem um senso crítico absurdo de bom, mas a gente se questiona, tá, nada disso pode ser reaproveitado? Muito pelo contrário, muita coisa pode ser reaproveitada e readaptada para a vida real. Uma das questões que pode ser reaproveitada e adaptada
é a questão de parecer inocente. Cara, essa questão, na minha opinião, eu acho que é uma das que mais podem se tornar adaptáveis, né? Que é uma questão bem simples. É uma questão de você ter tudo, todo aquele movimento, tem uma questão de você saber o que está acontecendo, mas parecer ser ingênuo, justamente para pegar os burros e os otários, né? Como diz o livro Robert Greene, né? Se pareça de burro para pegar os reais burros, alguma coisa assim. Eu pretendo também trazer bastante conteúdo sobre esse livro, hein? Logo, logo vai chegar bastante conteúdo aqui nesse canal sobre esse livro, então fiquem atentos. Mas continuando. Essa questão dele parecer inocente, de parecer não saber, é bem interessante. Tanto é que o Ayano Koji inicialmente não tem relevância no anime. Relevância social, eu digo. Ele é sempre aquele cara mais quieto, aquele cara que ninguém vai falar nada, ou aquele cara que parece sem sal, ou parece que não pode agregar nada. E no início, quando ele faz amizade com a Horikita, logo de cara, a amizade, entre aspas, porque pra ela é uma amizade, mas pra ele usa como uma escada social, né? A gente vê que ele adapta tudo que ele sabe para parecer interessante para ela, principalmente nos gostos, né? E a todo momento a gente pode perceber que essa adaptação varia de um lado para o outro, né, cara? Varia de um tempo para o outro. Tem até uma cena onde o Ayano Koji está na piscina com ela e ela comenta que o físico dele é meio que forte o suficiente, já que ele não faz nada, e ele se passa de inocente. Então, essas coisas têm como ser readaptadas e reprogramadas para a vida real, sempre da melhor forma, compreende? Mas eu acho que o principal pilar que a gente tem que compreender de toda a obra é que, além de toda a obra ter coisas para se tirar, há coisas em certas obras que tem que ser totalmente descartadas. Eu acho que uma dessas coisas que tem que ser descartadas dessa obra, e principalmente do Ayano Koji como personagem, é essa questão de jogo social a todo custo. Claro, eu compreendo que o jogo social existe e ele vai sempre existir, seja pro bem ou pro mal, seja para fazer uma alavanca social e você escalar nessa alavanca social de jeito honesto ou de jeito maldoso, mas ele sempre vai existir. Só que no anime, especificamente, ele deixa escancarado que o jogo social, ele vale tudo. E aí, ele tá mais ou menos certo, tá? O anime tá mais ou menos certo por quê? Porque realmente o jogo social ele importa tudo, tá? Tudo. A roupa que você veste quando você vai pro trabalho, quando você vai pra escola, quando você vai fazer uma apresentação. Realmente o jogo social ele importa porque as pessoas notam. No subconsciente elas notam. Mas o jogo social ele não funciona a todo momento. Vai ter momentos que o jogo social ele vai simplesmente ser inexistente. Onde ele não existe. Entende? Geralmente isso acontece quando você tá em relacionamentos verdadeiros, obviamente. Geralmente o jogo social não existe ali. Entendeu? O jogo social ali vai existir geralmente quando envolve muitas pessoas, quando envolve poder, quando envolve alavancação. E isso o anime às vezes não deixa claro. E isso pode ser meio confuso para quem tá assistindo de primeira ou quem não tem tanta experiência com jogo social ou com esses temas assim de poder e comunicação. Outra coisa que eu gostaria de falar é como a Ayano Koji tem uma comunicação direcionada e boa, tá? Cara, o Ayano Koji, ele consegue ter uma comunicação totalmente direcionada e boa. É totalmente diferente da minha pessoa, por exemplo. Eu sou um sujeito que se comunica muito, às vezes até de forma sem um fim completo, sabe? Só se comunicar por se comunicar, não há um fim concreto para isso, entendeu? Diferente do Ayano Koji, ele usa a comunicação e a habilidade dele direta no que ele quer. Mas fica uma outra dica também do Ayano Koji, é a questão de que ele não se comunica diretamente toda vez. Então, às vezes ele consegue se comunicar por outras pessoas, ele manda outras pessoas se comunicarem no lugar dele, ou ele dar a entender que ele quer algo por outra pessoa. Isso também são formas inteligentes. É até uma lei do poder, né? Faça com que as outras pessoas façam as coisas por você e leve o crédito. Isso é interessante. E umas coisas que eu acho interessante é que o livro 48 Leis do Poder e o Ayano Koji, eles estão, querendo ou não, interligados, né? E 48 Leis do Poder a gente sabe que é um livro poderoso e que é um livro importante para todo mundo que estuda comunicação, que estuda manipulação. É um livro importante, é um livro que marcou muita coisa. E se não fosse tão bom, também não tinha sido banido de vários países, né? E prisões, especificamente, né? E a gente conclui isso, rapaziada. Então, assim, acho que pontos principais. Eu acho que sim, é um anime que tem como tirar muita coisa boa, é um anime que tem como tirar coisas importantes.
aprendizados, técnicas, ideias, como se portar em locais sociais. Principalmente a gente aprende muito sobre jogo social. Isso, querendo ou não, é importante e é relevante. Não é perda de tempo aprender sobre jogo social, porque aprendendo sobre o jogo social é assim que a gente entende porque aquela pessoa que a gente olha tanto, observa, fala, puxa, por que ela é tão criticada perante as outras pessoas, sendo que ela aparentemente não faz nada, entendeu? Isso é jogo social. Eu até posso trazer um vídeo especificamente aqui no canal falando sobre jogo social pra vocês, que é, na minha opinião, eu acho que é uma das coisas mais importantes que acompanham a comunicação e que a maioria do ser humano, na minha opinião, tinha que saber. Porque o jogo social ele vai importar muita coisa e é assim que muitos famosos, é assim que muita gente sobe na carreira, escalando na cadeira social e vai escalando, e vai escalando, e vai escalando. Às vezes com o apoio de muita gente, apoio de governos, né? Eu posso até trazer um vídeo comentando sobre isso. Mas além disso, a gente consegue tirar também que a gente tem que adaptar. Eu acho que tudo é um processo adaptativo do que você vê e do que você faz, né? Eu acho que tudo tem que ter uma ideia, senão você pode acabar saindo fora de controle, né? E sair fora de controle significa não ter um grupo social, que significa a morte social de alguém. Somos seres que se comunicamos com outras pessoas, então a gente precisa se comunicar com outras pessoas, seja do mesmo sexo ou do sexo oposto, não importa. Temos que comunicar com outras pessoas. Antigamente, seres humanos, pessoas, né, que não conviviam em bando, elas morriam mais rápido porque elas estavam sozinhas. Então a gente precisa de outras pessoas para se comunicar, até para não ficar maluco. Mas é isso, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Se tu gostou, se inscreve no canal, deixa teu like, fica de olho na aba posts que vai sair conteúdo legal, tá, rapaziada? E é isso, alguma dúvida, alguma coisa, comenta aqui embaixo e valeu e fui!